Esse é o Pizza Inteligente, e no episódio de 1 hora de hoje eu vou falar sobre os animais mais perigosos e temíveis do mundo. Você vai ver as criaturas mais venenosas e aterrorizantes. Animais gigantes que quebraram todos os recordes e monstros do mundo antigo que felizmente estão extintos. Vou mostrar alguns casos de animais incomuns e assustadores. Um passeio com crocodilos, um ataque de gorilas, um banho com ursos polares, uma luta com um leão e muito mais. Vai ter muita coisa interessante para ver. Dizem que se você tocar em um sapo, você vai ter verruga nas mãos. Mas isso não passa de uma lenda. Mas dependendo do sapo, terá sintomas que podem ser fatais. E isso não é uma lenda. Estou falando sobre os sapos de dardo venenoso, uma família de anfíbios que vive na América do Sul. Parecem alienígenas do mundo dos anfíbios, brilhantes, coloridos e bonitos. Muitas pessoas gostariam de tomá-los nas mãos ou pelo menos tocá-los com os dedos para ter certeza que esses sapos são reais. Mas você não deve fazer isso, porque é a cor brilhante que indica que o sapo é muito venenoso. E quanto mais brilhante, mais venenoso é o anfíbio. Só para você entender, os sapos de dardo venenoso são algumas das criaturas mais venenosas de todo o planeta. Essas criaturas são realmente assustadoras, porque seu veneno não é transmitido por uma mordida ou mesmo pela saliva. Eles liberam seu veneno através da pele, então uma pessoa pode se envenenar seriamente apenas por tocar em um deles. Segundo os cientistas, apenas 1 grama de veneno do sapo venenoso dourado, que é considerado o mais perigoso de toda a família dos sapos venenosos, pode matar 2 elefantes, 10.000 ratos ou 20 pessoas de uma vez. Portanto, é melhor admirar essas belas criaturas à distância e não se aproximar delas. Lagarta cachorrinho. Muitas pessoas não se importam em tocar uma linda lagarta quando a vêem na natureza. Embora muitas delas não pareçam muito bonitas, algumas ainda apresentam uma aparência linda e incomum. Por exemplo, a lagarta cachorrinho, exceto que você não deve tocá-la em qualquer caso, mesmo se você realmente quiser. Esses insetos são fofos, mas a aparência engana. Sob a cobertura fofa da lagarta escondem-se espinhos venenosos. Se uma pessoa tocar nela, ou pior, pegá-la nas mãos e apertar um pouco, a espinha vai se quebrar e entrar na pele, liberando um veneno perigoso. A pessoa sentirá uma dor latejante que se espalhará pelo membro lesionado e pelo corpo como um todo por vários minutos. Mas não para por aí. Seguem-se náuseas, dores nos ossos, suores, dor de cabeça e outros sintomas desagradáveis, que duram de 12 horas a vários dias e, em casos particularmente graves, terminam em choque anafilático e morte. É incrível como esse lindo inseto pode ser perigoso. Muitas pessoas acreditam que os polvos não são perigosos para os humanos. Eles acham que essas criaturas só podem sugar levemente a pele e nada mais. Mas isso não é verdade. Os polvos são criaturas bastante perigosas e o polvo de anéis azuis é particularmente perigoso. Esse polvo, que vive nas águas das marés e nos recifes de coral no Oceano Pacífico e Índico, é um dos animais marinhos mais assustadores de todo o planeta. É muito venenoso. Seu veneno contém uma potente tetrodotoxina, a mesma encontrada no baiacu, que é usada para fazer o prato chamado fugu. Uma mordida de um polvo de anel azul pode causar náuseas, insuficiência respiratória, ataque cardíaco, cegueira e paralisia. Se a vítima não receber os primeiros socorros, a morte será inevitável. E a pessoa pode nem sentir a mordida. Por exemplo, em 1967, um soldado encontrou um polvo de anéis azuis enquanto nadava. Ele o colocou na mão e começou a mostrá-lo aos amigos. Ele não sentiu a mordida, mas o veneno já estava se espalhando por seu corpo instantaneamente. 1h30 depois, o soldado havia morrido. O polvo de anéis azuis contém veneno suficiente para matar 26 adultos em questão de minutos ou horas. Definitivamente não vale a pena brincar com essa criatura com tentáculos. Eu esqueci de mencionar que ainda não foi encontrado nenhum antídoto para o veneno do polvo de anel azul. Aranha Golias, comedora de pássaros. Muitas pessoas odeiam aranhas, e algumas pessoas literalmente entram em pânico ao vê-las. Elas entram em pânico mesmo ao ver pequenas aranhas. É assustador imaginar o que aconteceria se uma delas encontrasse de repente isso aqui. A aranha Golias, comedora de pássaros, uma das aranhas mais assustadoras do mundo. É assustadora por vários motivos. Em primeiro lugar, sua aparência é desagradável. Em segundo lugar, essa aranha em particular é considerada a maior de todo o planeta.
As fotos da aranha Golias comedora de pássaros em que está próxima ou na mão humana são impressionantes. Como você pode ver, a aranha é extraordinariamente gigantesca. O maior indivíduo dessa espécie foi descoberto por cientistas na Venezuela em 1965. A envergadura de suas pernas chegava a 28 centímetros, pelo que foi incluído no livro de recordes do Guinness. Se você tem medo de tropeçar desse gigante, então viajar para a América do Sul está fora de questão, porque é aqui que esses monstros vivem. As aranhas Golias comedoras de pássaros vivem em tocas, com as entradas cobertas por teias. Ao contrário de muitas outras aranhas grandes, mas inofensivas, as aranhas Golias comedoras de pássaros atiram suas teias em qualquer objeto que represente um perigo para elas. Elas também podem picar uma pessoa, mas felizmente a mordida não é fatal. As consequências máximas da mordida são náuseas e um suor abundante. Isópodes gigantes. O que poderia ser mais assustador do que aquelas aranhas gigantes? Na verdade, existem muitos animais mais assustadores do que aquela aranha. Os isópodes gigantes, por exemplo. Eles também são artrópodes, mas não vivem na terra, vivem no oceano. Eles são crustáceos e são assustadores. Não, realmente você não gostaria de encontrar um enquanto nada no oceano. Especialmente levando em consideração que os indivíduos adultos crescem até 15 centímetros de comprimento. E espécies excepcionalmente enormes podem crescer até 50 centímetros de comprimento. E o recordista chegou a 76 centímetros de comprimento e pesava 1,7 kg. Você pode ficar realmente assustado se enfrentar esse artrópode no oceano. Felizmente, tudo vai acabar com um susto, pois apesar de sua aparência, os isópodes gigantes não são uma ameaça para os humanos. Além disso, vivem em grandes profundidades. Por isso, as chances de você encontrar um desses artrópodes tomando banho no resort são extremamente pequenas. Ornitorrinco. Provavelmente você já deve ter visto um ornitorrinco pelo menos uma vez. Essa criatura australiana parece muito fofa. Parecem inofensivos, não é mesmo? Mas saiba que não. Apesar de seu pequeno tamanho e aparência engraçada, os ornitorrincos são alguns dos animais mais perigosos da Austrália. Isso por conta das esporas localizadas nas patas traseiras desses mamíferos. Cada esporão é conectado por um duto a uma glândula crural, que produz um coquetel complexo de centenas de toxinas diferentes durante a temporada de acasalamento. Os machos usam as esporas durante essa época, mas às vezes usam o veneno para sua proteção. O veneno do ornitorrinco pode matar um dingo ou outro animal pequeno, mas felizmente não é fatal para os humanos. Ainda assim, não é agradável receber uma dose tão poderosa de toxinas. A picada do ornitorrinco causa dor intensa e desenvolve um inchaço no local, que gradualmente se espalha por todo o corpo. Em alguns casos, a vítima pode experimentar os efeitos de um ataque de ornitorrinco por vários meses, e quase nenhum analgésico pode aliviar a dor. Esse é o problema dessas criaturas. Em regiões distantes do nosso planeta, tribos selvagens ainda caçam usando armas primitivas. Por exemplo, os bosquímanos sul-africanos ainda usam arcos e flechas para abater presas grandes. Mas eles não teriam tido sucesso se não fosse pelo besouro da flecha venenosa. Mas como o inseto pode ajudar as pessoas a caçar animais? O fato é que não se trata de um inseto qualquer, mas de um depósito de toxinas perigosas. Dentro do besouro da flecha venenosa está escondido o veneno mais forte, chamado de aflatoxina. Desde os tempos antigos, os aborígenes sabem que se você moer besouros da flecha venenosa e misturá-los com o suco de certas plantas, a poção resultante pode derrubar até mesmo um grande animal. O veneno do besouro da flecha venenosa penetra rapidamente na corrente sanguínea da vítima e reduz a produção da hemoglobina em 70% a 80%. Como resultado, os rins da vítima param de funcionar e a vítima para de respirar em algumas horas. O veneno desses besouros pode matar até mesmo uma grande girafa. Portanto, é melhor não tocar nesses insetos. Deixe os aborígenes das tribos locais lidarem com eles. Afinal, eles estão acostumados há muito tempo a lidar com esses monstrinhos. Caracol do Cone. Nem todas as conchas que estão na costa são seguras. Algumas delas realmente não são perigosas e podem decorar a prateleira de sua casa. Mas algumas podem matar você. É o caso dos caracóis de cone. Ao que parece, cones não são apenas objetos colocados nas estradas, e nem apenas formas geométricas, mas também uma família de moluscos gastrópodes extremamente perigosos. Eles parecem muito bonitos. Tantas pessoas gostariam de tocá-los ou até mesmo levá-los para casa. Isso não deve ser feito em nenhuma circunstância. Esses caracóis são extremamente venenosos. Além disso, são criaturas predatórias que picam suas vítimas com um arpão. E eles podem fazer isso a curta ou longa distância. A longa distância, eles atiram um arpão com tanta força que pode facilmente penetrar na pele como uma bala e até mesmo romper um forte traje de mergulho. É muito doloroso por si só,
Mas além disso, também é muito perigoso. O veneno desses caracóis age muito rapidamente. A morte pode ocorrer em minutos. Além disso, não há antídoto para esse veneno. Então o tratamento só pode ser sintomático. Cerca de 30 a 50% dos ataques do caracol cone terminam em morte. E acho que esses fatos são suficientes para você nunca tocar em conchas estranhas na costa e no mar. Tubarão-elefante. Não é à toa que o tubarão-elefante é chamado de tubarão gigante em alguns países, pois o comprimento dos machos dessa espécie chega a 9 metros, e o das fêmeas chega a 9,8 metros. Impressionante, não é mesmo? Mas esse não é o limite. Acredita-se que no mundo existam indivíduos não estudados dessa espécie com até 15 metros de comprimento. O enorme tamanho do tubarão frade já é assustador, mas o que é mais assustador é que esses tubarões nadam de boca aberta. Imagine que você está nadando no mar, mergulha mais fundo e vai ver esse tubarão do tamanho de um prédio de 3 andares, que nada em cima de você com a boca aberta. A visão, para dizer o mínimo, é de tirar o fôlego. Felizmente, a natureza não fez esse tubarão a criatura mais perigosa do planeta. Essas grandes criaturas são completamente inofensivas. Como as baleias, alimentam-se apenas de plâncton, crio e pequenos peixes. O tubarão-elefante não é agressivo e até permite que os mergulhadores se aproximem dele. A única coisa que não é recomendável fazer é tocar no tubarão-frade. Não, ele não o atacará, mas você pode se cortar gravemente, porque o tubarão-frade tem escamas muito afiadas. Peixe-ogro. Ao contrário do tubarão-frade, esse peixe é bastante perigoso, porque carrega o orgulhoso título de predador. Apesar de medir apenas 18 centímetros de comprimento e não pesar mais que 120 gramas, é o suficiente para representar uma ameaça a outros peixes e ser uma das criaturas mais assustadoras do planeta. Sua estrutura e peculiaridades corporais o tornam assustador. O peixe-ogro tem cauda e tronco muito pequenos e uma cabeça excessivamente grande, além de uma massa de presas afiadas. São essas presas que instilam o terror, porque são tão longas que quando o peixe-ogro fecha a mandíbula, seu par inferior de dentes é colocado em bainhas especiais em cada lado do cérebro para não cortá-lo. O peixe-ogro habita as águas tropicais, subtropicais e temperadas de todos os oceanos. Os adultos se alimentam de crustáceos, pequenos peixes e lulas. Se você tem medo de que o peixe-ogro não se importe de comer gente, não se preocupe. Essas criaturas, embora assustadoras, vivem muito longe da superfície, em profundidades de 500 a 5.000 metros. Areia da teia de funil de Sydney. A Austrália não é apenas o país dos ornitorrincos, mas também de aranhas, e a aranha-teia de funil de Sydney é outro artrópode perigoso desse continente. Essa espécie de aranha vive apenas em New South Wales. É encontrada ao sul do rio Hunter, a leste das Montanhas Azuis e ao redor de Sydney. Pelos padrões da Austrália, não é uma aranha muito grande. Seu comprimento máximo é de apenas 5 centímetros. No entanto, você não deve pegá-la com as suas mãos, pensando que uma coisa tão pequena não causará nenhum dano. Apesar de seu tamanho, a areia-teia de funil de Sydney é muito perigosa porque é venenosa. Sob certas condições, ela pode atacar humanos. Entre 1927 e 1981, 13 pessoas foram vítimas de suas mordidas. Felizmente, um antídoto foi inventado em 1981 e nenhuma morte foi relatada desde então. Mas se a vítima não for tratada rapidamente, a mordida pode ser fatal. Em geral, a picada dessa aranha é muito dolorosa e desagradável, por isso é melhor ficar longe desse artrópode, assim como de outras aranhas. Eu não acho que muitas pessoas gostariam de apenas tocar uma água-viva flutuando no fundo do mar. Afinal, todo mundo sabe que elas picam de maneira desagradável. Normalmente, essa picada é como contato com urtigas. Mas existem algumas delas que picam com muito mais força. A caravela portuguesa, por exemplo. Na verdade, uma água-viva com esse nome não é apenas uma água-viva. Ao invés disso, é um organismo colonial, composto de muitas unidades menores chamadas zooides, que em unidade se assemelham a uma água-viva. A caravela portuguesa é muito colorida e tem um brilho intenso, então um mergulhador pode querer chegar perto dessa criatura, ou até mesmo tocar nela, mas não vale a pena fazer isso. Seus tentáculos são muito longos, quando desenrolados chegam a 50 metros de comprimento. No entanto, eles são visíveis apenas em parte, porque em sua maioria são transparentes. É muito difícil percebê-los, então o mergulhador pode acidentalmente ficar preso neles. Nesse caso, o mergulhador vai ser picado por ela. A dor será forte, então é improvável que a pessoa consiga sair do abraço mortal.
Muitas pessoas tocaram nos tentáculos dessa água-viva e não conseguiram chegar à costa. Então é melhor manter uma distância respeitosa da caravela portuguesa. Toupeira nariz de estrela. Aí vem outra criatura subterrânea assustadora. A toupeira nariz de estrela parece algum tipo de ET. Pelo menos seu rosto é muito estranho e até assustador. Lembra um pouco o Demogorgon, da série de TV Stranger Things, não é mesmo? Ele tinha saliências assustadoras em seu rosto que se abriam também. Mas ao contrário do Demogorgon, a toupeira de nariz estrelado é inofensiva. As protuberâncias em seu focinho são apêndices. Eles representam um órgão do tato, um órgão fenomenal, aliás. Os cientistas declararam unanimemente que as toupeiras com nariz estrelado têm o melhor órgão de toque entre todos os animais do planeta. Com a ajuda dessa estrela em seu focinho, as toupeiras com nariz estrelado podem tocar muitos objetos diferentes ao mesmo tempo e até cheirar debaixo d'água. As toupeiras de nariz de estrela vivem no leste da América do Norte. Elas procuram presas na água, no subsolo e na superfície. Sua alimentação consiste principalmente em minhocas, insetos e suas larvas. Às vezes comem crustáceos e peixes pequenos. Diabo espinhoso. É como se o diabo espinhoso tivesse acabado de sair da tela de algum filme de terror sobre um alienígena incrivelmente perigoso. As fotos do animal, que geralmente o retratam entre as areias vermelhas e amarelas, fazem o diabo espinhoso parecer uma criatura muito assustadora. Todas essas espinhas afiadas e expressões faciais hostis nos fazem temer o diabo espinhoso. Embora pareça assustador, o animal em si não representa uma ameaça para os humanos. No máximo, o diabo espinhoso pode atirar líquido de seus olhos se sentir perigo. Mas isso é improvável, porque o diabo espinhoso se defende não das pessoas, mas de seus inimigos naturais, lagartos monitores e pássaros predadores. A propósito, o diabo espinhoso mora na Austrália, onde vive nos desertos arenosos e semidesertos das partes central e oeste do continente. As fotos épicas são de lá. Peixe pescador. E finalmente o líder desse episódio, o peixe pescador, um animal com uma aparência verdadeiramente assustadora. Tudo nele é feio. Boca enorme com dentes, corpo achatado, cabeça enorme, cauda pequena e pele marrom acinzentada coberta de protuberâncias convexas, o que faz ele parecer uma protuberância achatada com um par de olhos esbugalhados. Não é de admirar que esse peixe em particular seja frequentemente chamado de a criatura mais assustadora do planeta. A característica distintiva do peixe é a parte frontal da barbatana dorsal, em forma de vara de pescar com a isca pendurada na cabeça. Com essa vara de pescar com isca, os pescadores atraem as suas presas. Se você olhar para ele sob a luz em seu habitat, você pode ver o quão assustador ele realmente é. Porque aqueles dentes afiados, boca desproporcional e olhos assustadores parecem realmente bizarros. Esse é o lado bom dele viver nas águas profundas e não aparecer na superfície. Qual animal desse episódio mais te impressionou ou assustou? Não é apenas a aparência que pode assustar, mas também o tamanho do animal. Continue assistindo enquanto eu falo sobre os animais mais gigantescos que quebraram todos os recordes. Você poderá ver répteis de vários metros, crocodilos e ursos de mais de 1 tonelada, além de outros animais de tamanho monstruoso. Hércules. Hércules é um grande nome para um recordista, especialmente para um grande como esse enorme gato. O que é isso? Um leão? Ou um grande tigre recordista? Na verdade, é algo intermediário. Um ligre. Um híbrido entre um leão e uma tigresa. Esses híbridos são geralmente gatos muito grandes, e Hércules é considerado o maior membro da família felina, quebrando quase todos os recordes. Nasceu em 2002, e já 4 anos depois entrou para o Guinness Book por seu tamanho incrível. De pé sobre as patas traseiras, Hércules tem 3,7 metros de altura e pesa mais de 400 quilos. Surpreendentemente, o gigante Hércules é muito ativo e ágil. É capaz de acelerar até 80 km por hora. Até as chitas respeitariam Hércules. No entanto, o ligre recordista não gosta de correr. Ele descansa, principalmente, digerindo alimentos. O campeão come muito. Come mais de 9 kg de carne por dia e pode consumir quase 5 kg de carne em uma única refeição. Mas esse não é o limite. Teoricamente, Hércules pode comer até 45 kg de carne, e então engordaria até 700 quilos. Mas ainda bem que isso não vai acontecer. Vamos deixar o campeão ser moderadamente bem alimentado, forte e se mover um pouco, ao menos. Barivel. Hércules pode se orgulhar do fato de que há muitos recordes incríveis entre seus parentes. Existem campeões próprios entre os gatos domésticos também. Se você tem um gato doméstico, pode pausar o vídeo, medir o comprimento do seu animal de estimação e depois voltar aqui. Em média, um gato doméstico tem cerca de 50 centímetros de comprimento. Então você deve obter esse número. A menos, é claro, que você seja o dono desse gatinho chamado Barivel.
Esse gato italiano está muito à frente de outros gatos domésticos, pois seu comprimento é de 120 centímetros. Por seu tamanho incrível, o Barrivel entrou no Guinness Book em 2018. O recordista mora na Itália, com Cinzia Pinirello e Edgar Scandurra. Como dizem os próprios donos, apesar do seu tamanho, o Barrivel é um pouco tímido. Acima de tudo, ele gosta de se deitar, comer peixe e frango e andar em sua carruagem, surpreendendo os transeuntes. Como convém a uma estrela, Barrivel tem a sua própria conta no Instagram, onde a vida do gigante é seguida por milhares de seguidores. Zorba! Nesse episódio você encontrará animais que vão interessar não só os amantes de gato, mas também os amantes de cães. O mastim inglês Zorba é um desses animais. Infelizmente não está mais entre nós, mas já foi uma verdadeira estrela e uma lenda, porque Zorba entrou no Guinness Book como o cachorro mais pesado e mais alto do mundo. Em geral, basta um olhar para o gigante para entender. Era realmente grande. Mas quão grande ele era? Em 1987, quando o mastim, que tinha 6 anos na época, estava na balança, a balança mostrava 142 quilos. Mas esse não é o limite. Em novembro de 1989, Zorba pesava 156,5 kg. Ao mesmo tempo, sua altura na cernelha era de 94 centímetros, e o comprimento do cão do nariz à cauda era de 2,51 centímetros. Esses números são insanos, porque até os lobos pesam menos que isso. Para comparação, o peso do lobo cinzento, que é considerado um dos maiores animais de sua família, é de cerca de 90 a 100 kg. Javali gigante. Um javali adulto geralmente pesa menos de 100 quilos, então muitas pessoas se aventuram sem medo em habitats de javalis para caçar esses porcos selvagens. Mas às vezes os caçadores encontram surpresas reais, javalis anormalmente grandes. O destino fez uma surpresa especial para o caçador amador Piotr Maksisov, que abateu o maior javali do mundo no inverno de 2015. Aconteceu no Oblast de Sverdlovsk, na Rússia. De acordo com ele conseguiu fazer isso com o segundo tiro. A primeira bala apenas raspou levemente a fera. Quando o homem viu o peso do troféu, ele não podia acreditar em seus olhos. O peso do javali morto era de 550 quilos e o animal tinha quase 2 metros de altura. Deve-se dizer que Piotr teve muita sorte, e não apenas com o troféu. Ainda bem que o tiro foi certeiro, porque se tal gigante tivesse sido apenas ferido, teria se vingado do caçador. Urso polar. De todas as espécies de ursos, o urso polar é o maior. O urso polar pode pesar cerca de 700 quilos e atingir 3 metros de comprimento. Mas como sempre, há exceções especiais, assim como o urso que foi baleado no Alasca em 1960. Quando 2 caçadores mediram o troféu, eles não podiam acreditar. O urso pesava mais de 1 tonelada. Além do mais, como disseram os caçadores, quando o animal foi baleado, se endireitou nas patas traseiras em agonia, tinha quase 3,5 metros de altura. Ainda bem que os caçadores conseguiram derrubar tal animal, porque ursos polares são considerados um dos animais mais perigosos do planeta. Sobreviver a uma luta com um monstro desses é quase impossível. Que animal assusta as pessoas tanto quanto os ursos? Provavelmente uma cobra. Cobras especialmente venenosas e grandes parecem ser assustadoras. E quanto à maior cobra venenosa, é a notória cobra real. Alguns indivíduos podem exceder os 5 metros de comprimento. No entanto, as cobras reais estão longe de ser a recordista. Curiosamente, essa recordista não é uma sucuri, como muitos de vocês podem ter pensado. No momento, a maior cobra do mundo, cujos dados são confirmados, é uma piton reticulada fêmea. O nome da campeã é Medusa, e ela está no Guinness Book desde 2011. Seria estranho se Medusa não estivesse no Guinness Book, pois ela tem 7,67 metros de comprimento e pesa 158,5 kg. Aliás, quanto a sucuris, segundo os dados oficiais, a maior apanhada chegou a 5,21 metros de comprimento. A diferença é óbvia. Medusa vive no Full Moon Productions Park, no Kansas, e sua dieta consiste em coelhos, porcos e veados, que são cuidadosamente apresentados a ela pela equipe do parque. Cassius. Porcos e veados fazem parte da dieta de outro réptil desse episódio, o crocodilo de água salgada. Ao contrário da medusa, os crocodilos de água salgada podem comer quase qualquer animal. Eles são predadores de ponta em seu habitat e os maiores predadores terrestres em geral. Mesmo os ursos polares são inferiores aos crocodilos de água salgada em tamanho, pois esses répteis crescem regularmente até 5 ou mais metros de comprimento e geralmente pesam mais de 1 tonelada. Mas mesmo entre esses gigantes existem supergigantes. Cassius é um deles. Para ser mais preciso, é o maior de todos. Esse macho está listado no Guinness Book como o maior crocodilo mantido em cativeiro.
Seu comprimento é de 5,48 metros e o peso é de 1.300 quilos. Os números são simplesmente incríveis. E é até bom que esse gigante seja mantido em cativeiro, porque na natureza os crocodilos de água salgada costumam atacar pessoas e animais de estimação. É assustador imaginar o que você pode sentir quando um réptil tão colossal com dentes afiados correr para você. E finalmente um animal que pode ser chamado de recordista entre todos os recordistas. Essa é a baleia azul. Todo mundo sabe que a baleia azul é o maior animal do mundo no momento, mas muito menos pessoas sabem que a baleia azul é o maior animal de todos os tempos em geral. Pelo menos é a mais pesada. Ninguém jamais superou ela. O comprimento de uma baleia azul é de 30 a 33 metros, o que equivale à altura de um prédio de 10 andares, e seu peso pode exceder a 150 toneladas. Para efeito de comparação, o elefante africano, o maior animal terrestre do mundo, pesa cerca de 6 toneladas. O que significa que uma baleia azul é tão pesada quanto 25 elefantes. As partes do corpo da baleia azul também são surpreendentes. Por exemplo, sua língua pesa 4 toneladas, seu coração pode pesar cerca de 1 tonelada e é considerado o maior do mundo animal. E o volume dos pulmões de uma baleia azul ultrapassa os 3.000 litros. Isso é cerca de 1.000 vezes mais do que o volume dos pulmões humanos. Curiosamente, nem tudo na baleia azul é tão grande. Por exemplo, o diâmetro de sua garganta é de apenas 10 centímetros. Então não há como uma baleia azul engolir um humano. Mas não precisa disso. As baleias azuis são criaturas amigáveis que comem apenas crio e plâncton. Ao mesmo tempo, é o homem que é considerado o principal inimigo das baleias azuis, pois devido à caça e à caça furtiva, o número de gigantes deixa muito a desejar. Existem cerca de 10 a 25 mil indivíduos no mundo. Então a baleia azul é considerada uma espécie ameaçada de extinção. Só podemos esperar que um dia a situação mude para melhor. O mundo antigo também tem muitas criaturas aterrorizantes para nos oferecer. Que tal alguns camarões famintos de 2 metros de comprimento? Ou o rei dos crocodilos? Ou o maior réptil de seu tempo? E, no entanto, é chamado por muitos de uma criatura 100 vezes mais assustadora que os dinossauros. Vamos dar uma olhada nos verdadeiros monstros do passado. Forus racus. Forus racus é uma espécie extinta de aves de rapina, da família de mesmo nome, que viveu na América do Sul. Por milhões de anos, essas aves enormes e mortais foram consideradas entre as principais predadores em sua gama. A altura dos adultos dessa espécie variou de 1 a 2,5 metros, mas os paleontólogos encontraram os restos de gigantes reais que tinham 3 metros de altura e pesavam 300 quilogramas. Graças às suas patas longas, os forus racus podiam correr a velocidades de até 50 km por hora. Os cientistas dizem que até mesmo os ungulados podem se tornar suas presas. Os últimos forus racus foram extintos há cerca de 13 milhões de anos. Embora os cientistas suspeitem que alguns indivíduos possam ter migrado para a África, onde viveram por muito tempo e morreram há apenas 13 ou 11 mil anos. Camarão predador gigante. 500 milhões de anos atrás, o mundo era dramaticamente diferente do que é hoje. Um exemplo notável são os camarões predadores gigantes que habitavam o Oceano Mundial naquela época. Em essência, os anomalocaris de 2 metros de comprimento eram um parente primitivo dos crustáceos modernos e outros artrópodes. No entanto, essas criaturas pareciam muito mais bizarras. Seus restos mortais foram descobertos pela primeira vez no Canadá. Na época, os cientistas não conseguiam fazer um retrato completo da criatura. No entanto, fósseis encontrados mais tarde na Austrália e na China ajudaram os cientistas a recriar um quadro completo da aparência do Anomalocaris. Segundo os paleontólogos, essa criatura não tinha membros, exceto 2 bigodes flexíveis próximos à abertura da boca, com os quais pegava e rasgava trilobitas e outros pequenos invertebrados. No entanto, eles nadavam muito bem, dobrando as placas de sua casca. Os cientistas supõem que o Anomalocaris levava um estilo de vida diurno e vivia em locais com clima favorável. Em geral, habitava praticamente toda a Terra. Não é surpreendente, pois naquela época as áreas aquáticas ocupavam a maior parte do planeta e apresentavam condições ideais para a vida e distribuição desses artrópodes. Megatério. Poucas pessoas pensariam em ter medo das preguiças modernas. Pelo contrário, muitos consideram um dos animais mais fofos e engraçados. Mas seria difícil chamar seus ancestrais de engraçados. Alguns deles eram predadores, e alguns deles até viviam debaixo d'água. Mas o mais impressionante bisavô das preguiças de hoje foi o megatério, ou a preguiça gigante. Megatério foi um dos maiores mamíferos terrestres.
Tinha o dobro da altura de um elefante, atingindo 6 metros de comprimento e pesando até 7 toneladas. Estudos dos fósseis mostraram que ele se movia principalmente nas patas traseiras, usando sua cauda poderosa como suporte adicional. Como um herbívoro, a preguiça terrestre gigante usava suas patas dianteiras com enormes garras para agarrar os galhos das árvores e dobrá-los no chão. Por que um herbívoro precisaria de garras tão grandes? Os cientistas não têm dúvidas de que, em caso de perigo, o megatério poderia usá-los para defesa e até ataque. A propósito, os megatérios habitaram o território das Américas do Norte e do Sul, e algumas pessoas acreditam que algumas dessas criaturas ainda estão à espreita nas florestas tropicais. Dunkleosteus. 100 milhões de anos antes dos primeiros dinossauros, os habitantes do oceano já podiam assustar qualquer pessoa. Uma criatura particularmente assustadora foi Dunkleosteus, um dos maiores vertebrados que já habitou o oceano. Há cerca de 358 milhões de anos, as áreas acima da atual América do Norte eram cobertas por mares, onde esse predador pré-histórico reinava. Olhando para essa criatura, é fácil acreditar que os oceanos daquela época eram habitados por enguias enormes e criaturas assustadoras do tamanho de edifícios. A maior das espécies descritas de Dunkleosteus foi estimada em cerca de 9 metros de comprimento e pesava 4 toneladas. A parte frontal de seu corpo estava coberta com placas grossas. Esse gênero de peixe geralmente ostentava a armadura mais forte do mundo animal. Curiosamente, o Dunkleosteus nem tinha dentes. 2 placas ósseas com bordas afiadas cumpriram sua função. Essas placas eram autoafiáveis. Suas bordas ficavam afiadas cada vez que o peixe abria ou fechava as mandíbulas. Assim foram feitas as facas mais afiadas, suficientes para matar até os maiores peixes da época. Sarcosuchus. Sarcosuchus, também conhecido como o Rei dos Crocodilos, foi um verdadeiro monstro pré-histórico que viveu no que hoje é a África e a América do Sul. Essas criaturas viveram em meados do período Cetáceo, entre 120 e 93 milhões de anos atrás. Foi o maior crocodilomorfa que já habitou a Terra. O comprimento máximo do Sarcosuchus foi de 9 metros, e seu peso chegou até 3 toneladas. Comparado com os Sarcosuchus, os crocodilos de hoje parecem anões. A razão é que hoje em dia esses répteis param de crescer quando atingem a maturidade, enquanto seus ancestrais cresciam ao longo de suas vidas. É claro que os peixes por si só não bastavam para eles. Os Sarcosuchus também caçavam dinossauros. Jaquelópteros. Como você já viu, nos tempos antigos nosso planeta era habitado pelas criaturas mais estranhas e assustadoras. Mas você sabia que os tempos pré-históricos podem se orgulhar de escorpiões marinhos gigantes? Claro, os escorpiões marinhos vivem no Oceano Mundial até hoje, mas os jaquelópteros é outra coisa. A garra fossilizada de 46 centímetros de comprimento significa que o tamanho do próprio escorpião era de cerca de 2,5 metros. Seus primeiros fósseis encontrados foram na Alemanha. Essa criatura é um dos maiores artrópodes já descoberto. O Jaquelópteros viveu em lagos e rios de água doce há cerca de 400 milhões de anos. Naquela época, o teor de oxigênio na atmosfera era muito maior, o que ocasionou o surgimento de animais gigantes. Hoje há evidências de que o Jaquelópteros é um parente desses artrópodes. No entanto, ao contrário de seus descendentes terrestres, essa criatura permaneceu aquática, pelo que foi chamada de escorpião do mar. Platybelodon. Esse é um membro verdadeiramente único da família dos elefantes. Rebanhos de Platybelodon habitaram o território da África, Europa, Ásia e América do Norte há 4 milhões de anos. Mas os famosos mastodontes e mamutes são muito fáceis de comparar com os elefantes de hoje. O Platybelodonte se destacou muito claramente. Imagine um elefante comum, mas sem tromba e com um enorme garfo bifurcado em vez de um maxilar inferior. Por muito tempo se acreditou que o Platybelodonte preferia se estabelecer em áreas pantanosas ou perto de lagoas, que serviam como sua principal fonte de alimento. Helicoprion. Esse ancestral dos tubarões modernos habitou os oceanos há cerca de 255 milhões de anos. Os indivíduos adultos podiam atingir 12 metros de comprimento, mas não foi o tamanho dessas criaturas que surpreendeu os cientistas. Tudo começou com a descoberta de uma misteriosa espiral gigante entre os fósseis, claramente criada pelos tecidos ósseos de uma criatura viva. O geólogo russo Alexander Karpinski percebeu que essa espiral pertenceu a um peixe cartilaginoso e descreveu um novo gênero e espécie, usando o nome de Helicoprion pela primeira vez. Examinando o indivíduo, Karpinski descobriu dentina na composição do fóssil, a partir do qual concluiu que a misteriosa espiral estava localizada na boca, e não no dorso do peixe, como presumiram alguns paleontólogos americanos e europeus. No entanto, essa estrutura de dentes parecia muito estranha aos biólogos.
Alguns cientistas especularam que o tubarão usou a espiral para cavar moluscos da areia no fundo do mar. Outros pensaram que a espiral permitia cortar os tentáculos e os dentes da mandíbula permitiam que esmagasse as conchas. Supondo que o helicóptero se alimentasse de peixes, é lógico supor que a espiral causou ferimentos graves à presa e que os dentes restantes permitiram que o helicóptero comesse a presa com escamas grossas. Titanoboa. Muitas pessoas consideram as sucuris modernas como as cobras mais terríveis do mundo animal. Bem, nos tempos antigos, criaturas muito mais terríveis viviam no território da América do Sul. A gigante lendária Titanoboa sobreviveu aos dinossauros em cerca de 5 milhões de anos. O desaparecimento dos dinossauros da Terra libertou o topo da cadeia alimentar, e as cobras enormes foram capazes de tirar vantagem disso. Um indivíduo adulto alcançava 13 a 14 metros de comprimento e pesava de 1 a 1,5 toneladas. Embora se pensasse que Titanoboa era o principal predador da cadeia alimentar, evidências sugerem que esse animal se alimentava principalmente de peixes, ou seja, era um ictiofagista, o que é incomum para as jiboias. Predador X. Há 15 anos, os cientistas descobriram 2 esqueletos de criaturas pré-históricas até então desconhecidas, em um arquipélago estreito entre a Europa e o Polo Norte. O primeiro foi apelidado de Predador X, porque o seu tamanho e estrutura corporal não se assemelhavam a nenhum dos dinossauros conhecidos pela ciência. Longos anos de estudos e comparações apenas confirmaram a suposição inicial de que a descoberta era uma nova espécie. E essa espécie poderia facilmente reivindicar o título de habitante oceânico mais terrível de seu tempo. Em 2011, o monstro que atingia de 11 a 13 metros de comprimento recebeu o nome científico, Pliosaurus funkei. Predador X foi o maior réptil marinho de sua época. Por causa de seu tamanho e força, era vitorioso em qualquer luta e, portanto, não tinha inimigos naturais. Tendo um corpo longo e estreito com uma cauda curta, movia-se rapidamente na água e podia facilmente alcançar qualquer presa. O crânio do Predador X é considerado um dos maiores de todos os predadores que existiram no planeta. Seu comprimento pode chegar a 2,7 metros. Graças a seus poderosos e enormes dentes, era fácil para essa espécie morder sua presa ao meio e esmagar seus ossos. Estima-se que seu poder de mordida era 6 vezes maior que o do T-Rex. Escreva nos comentários, qual animal dessa seleção mais te impressionou ou assustou? Abaixo eu vou mostrar os casos mais incomuns e aterrorizantes com animais que foram filmados. Você vai ver como as pessoas extremas andam em uma corda acima dos crocodilos, como os mergulhadores lutam contra os tubarões e como as pessoas enfrentam leões e elefantes. Andando sobre crocodilos. Nas últimas décadas, muitos esportes radicais foram inventados. Mas nunca é o suficiente para os caçadores de emoção. Alguns deles só querem fazer algo que ninguém mais fez. E é assim que termina. Você teria coragem de andar sobre crocodilos? Claro, esses caras são slackliners profissionais, mas habilidade nem sempre significa destemor. Se você fosse um ótimo slackliner, teria coragem de andar sobre crocodilos? Calorosas boas-vindas. Há poucas informações na internet sobre a família nesse vídeo. A profissão deles provavelmente tem a ver com animais selvagens, mas isso é realmente um motivo para mantê-los em sua casa? Veja as boas-vindas calorosas que a leoa deu a esse homem. Essa leoa mora em uma família tcheca. Enquanto a maioria das pessoas mantém seus leões domésticos em um cercado ou gaiola, essa família mantém a leoa em sua própria casa. Ela vive com eles desde que era um filhote. Agora a leoa pesa cerca de 140 quilos e se move pela casa e pelo quintal sem problemas. O vídeo mostra o felino brincando pacificamente com os donos da casa. Eles os alimentam com as mãos. E tudo parece calmo e tranquilo. Mas não se engane. As coisas podem dar errado assim que os proprietários perderem a cautela. A leoa atacou o jornalista que veio até a família para filmar um documentário sobre o animal de estimação em comum. O vídeo mostra a leoa tentando morder o jornalista, agarrando-o pela mão e finalmente jogando ele no chão. O dono do animal tenta ajudar, mas sem sucesso. Felizmente, o jornalista conseguiu rastejar para um lugar seguro. Caso contrário, as coisas poderiam ter terminado muito mal para ele. Ele estava virtualmente ileso, exceto pelas marcas de dentes e arranhões das garras do animal. Depois que o vídeo apareceu nas redes sociais, as pessoas começaram a comentá-lo e a ficar indignadas. Pode apostar. Se você assistir o vídeo com som, fica claro que foi apenas um acaso que salvou o jornalista de ferimentos graves. Mesmo uma leoa doméstica, que é amada por seus donos, continua sendo um animal selvagem com instintos de caça em seus genes. Além disso, possui o corpo de um matador perfeito, garras e dentes afiados.
A devolução não consta no plano. Era para ser um vídeo comovente do feliz retorno do animal à natureza. O urso deveria correr alegremente para redescobrir suas florestas nativas, mas o urso não deu bola para isso. Antes de voltar para a natureza selvagem, por algum motivo ele resolveu dar uma mordidinha na câmera em que foi filmado o retorno. Bem no focinho. Nem todos os mergulhadores têm coragem de mergulhar com tubarões, mas esse grupo claramente não é um dos covardes. Veja, quando um homem é abordado por um tubarão-touro de 3 metros de comprimento, ele dá um soco no nariz do bicho. Claro, seus amigos estão de prontidão e prontos para afugentar o predador, caso ele decida atacar. Mas o tubarão tem pressa em fugir sozinho. Estranho, hein? Os cientistas acham que se o tubarão levar um bom soco no nariz, ficará assustado e perderá o interesse. A explicação para isso é que o nariz do tubarão é muito sensível e tem muitas terminações nervosas. Então, um soco bem dado pode desorientá-lo. Não parecem apenas boatos. Além disso, os especialistas aconselham dar um soco no nariz do tubarão, mas apenas nos casos mais extremos. Se um tubarão nada em torno de uma pessoa, ele está apenas interessado nela. Mas se ele deixar cair sua mandíbula inferior, está preparando para atacar. Território estrangeiro. O desejo dos turistas de ver animais exóticos cada vez mais frequentemente leva a acidentes. Mas esse grupo não ficou nem um pouco assustado, apesar do fato de que o enorme elefante os avisou claramente que o seu barco estava em território proibido. Pesca perigosa. À primeira vista não há nada de especial. Vemos um vídeo comum sobre pesca amadora. Mas nada comum pode estar nesse episódio, certo? Veja bem, em poucos segundos o cara salvou sua vida milagrosamente. Um peixe gigante com o nariz afilado saltou a bordo do barco e quase o perfurou. Atrás do vidro. O que esse peru espera? Pude perceber pela maneira como seu dono estava se divertindo, provocando o enorme pássaro que ele não conseguiria entrar na casa. No entanto, se não houvesse vidro entre eles, o homem dificilmente se comportaria dessa maneira. Até mesmo uma ave doméstica pode ser um adversário formidável, se for incomodado. Eu só espero que o agressor se lembre de que os pássaros têm uma excelente memória para esse tipo de coisa. Derrote o cervo. Com certeza esse não é o maior cervo do mundo, mas ainda assim é assustador. Não se sabe porque a equipe do Parque Nacional precisava prender com urgência um animal adulto, mas eles claramente tinham seus motivos. Eles também se machucaram. A luta durou 45 minutos e foi necessário os esforços de 2 humanos adultos para derrotar o cervo, sendo que um deles ficou ferido. Ataque no campo de golfe. Lembra do que eu falei sobre a vingança de pássaros? Eu me pergunto se é o mesmo que vimos antes. O homem ia jogar golfe e estava claramente despreparado para o ataque do agressor emplumado. Não há como dizer como um pássaro, mesmo um grande, planeja derrotar um homem com uma clava de ferro, embora não pareça se importar com tais trivialidades, já que o homem está fugindo. Cliente inesperado. Mais um dia comum na Índia. Um elefante decidiu almoçar em um café. O animal entra calmamente no recinto. Não sabemos se foi o cheiro da comida ou a simples curiosidade que o atraiu, mas os proprietários do local obviamente não estão nada contentes com um cliente tão inesperado. Um grupo de homens consegue afugentar o animal com a ajuda de gritos e acenos de uma vara em chamas. Acredita-se que os elefantes têm medo de fogo. Parece-me, porém, que o animal era simplesmente muito esperto e decidiu fugir de um lugar onde ninguém estava feliz com ele. No entanto, a perseguição continuou do lado de fora. Eu posso entender os caras. Esses elefantes são conhecidos por seu temperamento imprevisível. Ninguém sabe o que pode vir à mente desse gigante no próximo segundo, então é preciso ter certeza que ele deixará a vila o mais rápido possível. Abraços assustadores. É assim que um passeio no mato pode acabar para quem não olha em volta. No entanto, parece que o conselho para ficar imóvel ao encontrar um urso funciona. O animal não mostra nenhuma agressão para com as meninas, que estão paralisadas de terror na beira da trilha. A voz do seu guia pode ser ouvida. Ele está dando comandos, mas até agora ele não pode ajudar. O urso vai embora, e as bravas garotas suspiram aliviadas. Mandaram bem. Você conseguiria ficar parado, sabendo que tem as patas de um verdadeiro urso selvagem em seus ombros? Siga as instruções. E aqui está outro encontro com um urso. Esses caras têm um pouco mais de sorte. Eles estão protegidos pela porta do carro. Mas há mais de um urso. Há um bando inteiro de ursos na estrada. O vídeo foi feito no Parque Nacional de Yellowstone. Obviamente, os ursos pensam que são mais importantes do que os humanos nesse território. Mas o que os donos do carro deveriam fazer? Os ursos ficam curiosos com os visitantes e decidem desmontar lentamente o carro.
As crianças ficam especialmente assustadas ao ver os animais se aproximando do carro. A situação piora, mas em algum momento a mulher lembra que as instruções dizem para continuar dirigindo o carro mesmo que os ursos o cerquem. Esse conselho salvou a família e tirou o carro da emboscada. O elefante louco. Lembra que alguns minutos atrás vimos um vídeo sobre pessoas que tentaram afugentar o elefante a todo custo? Eles conseguiram, mas o que acontecerá se o elefante não puder ser afugentado? Tal situação aconteceu recentemente no leste da Índia. Um macho adulto armou uma confusão e começou a destruir os carros estacionados, motocicletas e destruiu cerca de uma centena de casas. Aparentemente, o encrenqueiro havia escapado de um festival nacional local que estava realizando um desfile de elefantes. Sim, você ouviu direito. Embora a presença de elefantes nos limites da cidade seja extremamente perigosa, em alguns casos, exceções são feitas por causa dos animais sagrados do país. E é a isso que essas exceções levam. Não seria melhor fazer o desfile em algum lugar no campo, fora da cidade? De qualquer forma, eventualmente um tranquilizante sedativo teve que ser usado contra a besta. A equipe de resgate usou um guindaste para erguer o animal e transportá-lo de volta ao abrigo. Fazenda de crocodilos. Você já viu o processo de alimentação em uma fazenda de crocodilos? Os crocodilos são muito famintos. Por uma boquinha extra, eles até sobem uns em cima dos outros, deitando-se em várias camadas sob a parede. Eu me pergunto se eles podem fazer uma escada com seus corpos e subir até as pessoas. Eu espero que não. No entanto, as paredes dessa fazenda não são altas o bastante. É assustador ver os funcionários da fazenda sorrindo com indiferença. Sim, eu não gostaria de cair nas garras desses crocodilos. Mas o que acontece se você cair acidentalmente em um recinto com animais selvagens? Veja como uma mulher acabou em uma piscina de ursos polares, como um gorila atacou um turista e como uma foca arrastou uma garota para debaixo d'água. Nadando com ursos polares. Nenhuma grade ou cerca parece estar imune à estupidez humana. De que outra forma podemos explicar o estranho incidente ocorrido em 2009 no Zoológico de Berlim? Talvez a mulher estivesse pensando seriamente em cometer suicídio quando pulou na piscina do urso polar. Trabalhadores do zoológico estavam por perto na hora, porque era quase na hora da alimentação. Mas o que eles poderiam fazer se todos os animais famintos já tivessem pulado na piscina atrás da estranha? Os tratadores fizeram de tudo para tentar tirar a mulher de lá, o mais rápido possível. Mas antes que eles pudessem levá-la para um local seguro, um dos 4 ursos adultos no cercado a atacou e mordeu. A desconhecida foi hospitalizada. Os jornalistas não foram informados sobre suas razões e motivos para um ato tão estranho e extremo. A julgar pela filmagem, todos esses motivos se tornaram sem importância para ela, assim que percebeu que realmente poderia se tornar um jantar de predadores brancos. A mulher foi resgatada, mas os animais só pioraram por causa do comportamento dela. Depois do incidente, o animal que havia mordido a mulher teve que ser abatido. Gorilas. Essa história é sobre pessoas que gostam de olhar mais de perto os animais selvagens. Eles reagem às multidões de turistas como uma ameaça potencial. Começa como sempre. Uma família de gorilas parece completamente desinteressada no grupo que veio vê-los. De repente, o gorila macho se levanta e vai em direção aos humanos. Ele está claramente irritado porque dá vários socos no peito e depois se lança contra uma das turistas. O guia do grupo impede as pessoas de fazerem movimentos precipitados, mas a mulher atacada pelo primata passa por apuros. Felizmente tudo acabou bem. Derrubando a turista, o gorila perdeu o interesse por ela e o grupo teve a chance de fugir em segurança. Polvo. Você já mergulhou para ver o mundo submarino de perto? Isso é muito comum nos países do hemisfério sul. Mas é bom ficar perto da superfície para garantir uma fuga segura. Isso não foi o caso desse valente mergulhador, que não só mergulha sem traje, mas também tem um pequeno polvo agarrado no seu braço. A princípio parece engraçado, mas logo descobre-se que o polvo não tem intenção de sair nadando. Os amigos tentam salvar o mergulhador, mas o polvo fica agarrado. A gente não sabe como tudo acabou, porque o vídeo para na para mais interessante. Eu espero que esse cara não tenha se machucado. Procurando encrenca. Um exterminador de insetos da Louisiana, Estados Unidos, nos mostra um ninho de vespas que se espalhou pelo chão, paredes e tetos e ameaçou ocupar toda a sala dos fundos de uma casa, que fez com que os proprietários ligassem pedindo ajuda. É assustador ver o vídeo dele destruindo aquele mesmo ninho, enquanto está no meio de um enxame de vespas. O ninho era tão grande que era difícil até chamá-lo de ninho. Era uma cidade inteira de vespas. O homem começou a destruir o ninho e envenenar as vespas.
Elas ficaram muito bravas, mas o homem não desistiu. Se um profissional levasse várias horas para eliminar essa colmeia, como os apicultores em condições quase selvagens lidam com isso? Leões. Felinos selvagens podem ser observados por gaiolas especiais, mas os leões não gostam desse tipo de coisa. Enquanto deslumbrados turistas os encaram, os reis da selva parecem estar tentando descobrir como tirar suas presas da gaiola. Você se atreveria? Esse negócio é seguro ou essas pessoas estão se colocando em risco por nada? Essas gaiolas especiais são úteis porque, sem proteção confiável, as pessoas viram presas fáceis para esses animais. Avestruz. Esse vídeo foi feito em um parque nacional na África do Sul. É estranho que os zeladores permitam um contato tão próximo com os animais no território da reserva. No entanto, o intruso pagou caro por estar ali. O enorme pássaro literalmente saltou sobre o homem que havia caído no chão e começou a pisar nele. Poderia ter sido uma tragédia, já que a avestruz africana é a maior das aves modernas. Ela pode medir 2,70 metros de altura e seu peso pode chegar a 156 quilos. Felizmente, os amigos do homem estavam por perto e juntos eles conseguiram afugentar o agressor. O homem teve sorte, tudo acabou bem para ele, e no fim do vídeo ele pergunta aos amigos por que o avestruz não foi com sua cara. Rinocerontes. O que você faria se um passeio de carro de repente encontrasse um enorme rinoceronte correndo na sua frente? Como você pode ver, parar não foi a melhor ideia. O gigante quase acabou com o carro que vinha na direção contrária. Quanto mais tempo o rinoceronte ficava na estrada, mais agressivo ele se tornava. Não estava claro se o animal estava com medo ou com raiva, mas as chances de um motorista perderem seus carros aumentavam a cada segundo. Búfalo. É comum acharmos que apenas os predadores nos oferecem perigo, mas a maioria de nós esquece como os herbívoros podem ser perigosos. Esse vídeo feito na Índia é uma prova disso. O búfalo decidiu que as várzeas, onde os fazendeiros trabalhavam, eram seu território. A besta conseguiu assustar toda uma multidão de trabalhadores, porque assim que sua agressividade se tornou evidente, as pessoas imediatamente partiram em disparada. Os fazendeiros tentaram assustar o animal, partindo em grupo para cima dele, segurando varas e gritando. Mas ninguém ousou se aproximar do furioso búfalo. No fim, o búfalo foi embora sozinho. Aparentemente, ele decidiu encontrar um prado menos problemático para se alimentar. Hipopótamos são considerados fofos e desajeitados, mas são só assim em desenhos animados. Na vida real, esses animais são bastante agressivos e estão sempre prontos para defender seu território de estranhos. Eles não são nada desajeitados. O cara da lancha teve que ligar a força total para fugir da perseguição. O caso do zoológico. Felizmente, os animais selvagens nem sempre mostram sua ferocidade. Deve haver pelo menos uma história comovente nesse episódio, certo? E existe uma. Em agosto de 1986, em um zoológico americano, um menino caiu em um viveiro de gorilas. O garoto de 5 anos decidiu escalar a cerca assim que seus pais se distraíram por um momento. Ele caiu no chão e perdeu a consciência. Então, os gorilas que caminhavam nas proximidades imediatamente se dirigiram para ele. Foram momentos de pânico. O líder do bando protegeu o menino e manteve os outros primatas longe dele. Enquanto a ajuda estava a caminho, o gorila acariciou a criança várias vezes, como se quisesse se certificar de que ela estava bem. Quando o menino voltou a si e os guardas e médicos chegaram à porta do viveiro, todos os gorilas de repente se separaram e se afastaram para deixar as pessoas passarem. Tudo terminou bem, mas depois desse incidente, o proprietário do zoológico teve que reconsiderar seriamente seus protocolos de segurança. Foca! Que animal selvagem pode ser mais fofo e inofensível do que uma foca? Não é à toa que todo mundo sempre quer tirar foto com elas. Mas elas não são tão inofensivas. Uma família encontrou essa fofura na costa da Colômbia Britânica. E no início eles ficaram fascinados por ela. Até ela puxar essa menina para baixo da água. Claro, uma das testemunhas imediatamente correu em seu socorro. Mas o que poderia ter acontecido se ela não estivesse lá? Se mesmo um único animal pode representar uma séria ameaça, o que dizer de uma invasão de animais em massa? Na última parte dessa edição, mostrarei como os macacos puniram os tailandeses por perderem turistas, porque cobras enormes estão tomando conta da América do Sul e onde dezenas de milhões de caranguejos podem ser vistos de uma só vez. A seguir, você verá as invasões de animais mais massivas da história. Macacos tomam a cidade. Ano passado, o coronavírus não fez apenas as pessoas ficarem em casa e os golfinhos voltarem aos canais de Veneza.
Frustrados com a ausência de turistas, exércitos inteiros de macacos foram atraídos para as cidades da Tailândia. Anteriormente, os turistas traziam aos primatas uma miríade de guloseimas, mas quando os turistas desapareceram, os macacos se moveram em busca deles, organizando uma verdadeira frente de Bangkok para as pequenas cidades turísticas. Centenas de animais famintos de diferentes grupos atacaram pessoas, vasculharam o lixo e roubaram comida dos visitantes dos cafés. Além do mais, enquanto examinavam a selva urbana, muitos dos bandos começaram a pensar nela como sua e até iniciaram lutas violentas por território. Os moradores preferiram se trancar em suas casas durante a invasão. Eles sabiam muito bem que não poderiam esperar nada de bom dos macacos. Ursos polares vão ao ataque. Em 2019, o arquipélago de Nova Zembla foi invadido por toda uma guarnição de invasores bem disfarçados. Na Branca Neve, a camuflagem proporcionou-lhes uma invisibilidade quase completa. Algum tempo depois que uma aldeia foi atacada por 52 ursos polares, foi declarado o estado de emergência. Ativistas animais argumentaram que os ursos estavam em uma situação desesperadora e que foram até as pessoas por causa de uma escassez aguda de alimentos. Mas os moradores decidiram se defender até o fim e organizaram patrulhas especiais, cujas funções incluíam a guarda das fronteiras das cidades e vilas, tentando manter os ursos longe de escolas, hospitais e outras instalações importantes. Presume-se que os ursos polares tenham decidido originalmente migrar para o norte em busca de suas principais presas, focas, mas ao longo do caminho encontraram cidades e, portanto, lixões cheios de comida. Comer nesses lugares era muito mais fácil do que caçar. Piton-tigre na Flórida. A primeira piton-tigre selvagem foi descoberta no estado americano da Flórida em 1979. Naquela época, os cientistas locais ficaram surpresos, pois essa espécie nunca havia sido vista antes, nem no próprio estado, nem em regiões vizinhas. No entanto, uma segunda descoberta desse tipo logo se seguiu, e no início do novo milênio, os residentes entraram em pânico, percebendo que várias grandes populações de piton já viviam perto deles. Mas como uma piton, cujo habitat natural é o sudeste da Ásia, conseguiu migrar para a América? Como um animal desse tamanho poderia migrar? Na natureza, a piton-tigre escura pode crescer até 5 metros de comprimento, pesando até 75 quilos, e a recordista individual chegou a atingir 5,74 metros. Jornalistas descobriram que os primeiros indivíduos dessa espécie foram trazidos para a América durante as filmagens de um programa sobre animais de estimação exóticos. Não se sabe qual proprietário decidiu soltá-las na natureza, mas na natureza, as pitons não apenas sobreviveram, mas também começaram a se reproduzir ativamente. Não surpreende, levando em consideração que uma fêmea de piton pode botar dezenas de ovos por ano. A ausência de inimigos naturais também ajudou as cobras. Não há mangustos na Flórida, que são o principal regulador das populações de cobras na Ásia. Os ratos infestam Nova York. Essa foto podia ser vista na cozinha de um prédio de apartamentos muito comum no bairro do Bronx, em Nova York. Há muitos anos, os moradores da metrópole americana lutam contra uma infestação de ratos, que simplesmente adoram se instalar ao lado das pessoas. De acordo com muitos residentes, o problema dos roedores há muito está fora de controle. Os ratos estão por toda parte, nas casas, no metrô, nas ruas e nos esgotos. De acordo com as estimativas oficiais, existem cerca de 2 milhões de ratos na cidade de Nova York. Mas fontes não oficiais dizem que o número real de ratos é muitas vezes maior e até ultrapassa a população de toda a cidade. O grande problema é que os ratos, fontes de muitas doenças infecciosas, conseguiram adquirir imunidade a venenos ao longo dos anos morando em Nova York. O que fazer com eles agora? Hordas de caranguejos. Uma das invasões de animais mais incríveis do mundo acontece todos os anos. Acontece na ilha Christmas, da Austrália, que por vontade da natureza se tornou o ponto focal de uma das maiores migrações de animais do mundo. Uma vez por ano, durante a estação das chuvas, dezenas de milhões de caranguejos literalmente cobrem a Ilha de Vermelho. A grande migração em direção ao oceano dura cerca de uma semana e pode levar semanas para os caranguejos retornarem. Os caranguejos adoram a umidade, então se parar de chover, eles param e ficam na rua até que volte a chover. Para não incomodar os caranguejos, as ruas são fechadas ao tráfego durante a migração e placas de advertência especiais são colocadas em todos os lugares. E para facilitar a viagem dos crustáceos, as autoridades chegam a construir túneis e pontes na ilha. É claro que esses tapetes vermelhos incomuns causam transtornos aos moradores. Os caranguejos vermelhos podem ser muito grandes, o que significa que um grande grupo dessas criaturas pode bloquear completamente qualquer passagem.
Os estrangeiros, por outro lado, adoram eles. A grande migração é um dos principais atrativos da ilha, que atrai milhares de turistas todos os anos. O fluxo de turistas também beneficia os próprios caranguejos. Os hóspedes da ilha costumam alimentar os artrópodes, dispensando a procura de alimento. Aranhas nas praias gregas. Em 2018, um clima excepcionalmente quente na parte ocidental da Grécia causou um desastre real inesperado. Nas cidades turísticas, toneladas de aranhas ocuparam a costa. Devido à invasão sem precedentes de artrópodes, a zona costeira não parecia uma estância de férias, mas sim o cenário de um filme de terror. Os biólogos afirmam que vários fatores contribuíram para a incrível proliferação de aranhas: umidade elevada, clima quente e aumento acentuado da população de mosquitos. Enquanto as aranhas celebravam seu mês de fertilidade, os amantes das praias ensolaradas tinham que ficar em casa. Todas as árvores, grama e arbustos da costa eram cobertos por uma camada de muitos metros de teias de aranha. Além disso, logo descobriu-se que as aranhas maliciosas não podiam se mover por água da mesma forma que por terra. As invasões em massa de aranhas, bem como de outros animais não muito grandes, são muito desagradáveis. Mas às vezes as invasões de insetos podem ser muito mais desagradáveis. Apesar de seu tamanho, essas criaturas podem causar um verdadeiro caos, mesmo em grandes áreas metropolitanas. Fique ligado para ver as invasões de insetos mais incomuns que chocaram a todos. Vamos nessa! Gafanhotos em Las Vegas. Uma das maiores invasões de insetos da última década aconteceu nos Estados Unidos. Recentemente, em 2019, nuvens inteiras de gafanhotos inundaram a lendária terra dos cassinos, Las Vegas. Muitos moradores encontraram esse tipo de ataque pela primeira vez, então eles estavam bastante assustados com o que estava acontecendo. Felizmente, ao contrário dos notórios gafanhotos, os gafanhotos eram inofensivos, embora muito irritantes. Os cientistas descobriram que os insetos chegaram a Las Vegas por causa de uma mudança em sua rota habitual de migração. A invasão de gafanhotos começou em junho. De acordo com a versão principal, os insetos foram atraídos pela luz excepcionalmente brilhante que é emitida por quase todos os prédios em Vegas. Hordas de pequenas criaturas sitiaram a cidade por pouco menos de um mês. Em julho, todas desapareceram sem deixar rastros. No entanto, ninguém pode garantir que tal invasão não volte a acontecer no futuro. Formigas amarelas loucas. Formigas amarelas loucas, você gosta desse nome? Surpreendentemente é o nome oficial. Essas formigas receberam um nome tão incomum por causa de sua cor e dos movimentos aleatórios e caóticos que fazem quando estão excitadas. Quando essas formigas foram descobertas pela primeira vez no atol Johnston, uma das ilhas americanas, ninguém ficou particularmente surpreso. Os cientistas especularam que alguns indivíduos nativos do sudeste da Ásia podem ter nadado através do oceano em um grande pedaço de madeira já em meados do século passado. Na década de 90, porém, os cientistas tiveram uma surpresa desagradável. Formigas amarelas loucas acordaram de anos de hibernação e começaram a criar supercolônias que destruíram tudo em seu caminho. A saliva tóxica, que elas sabiam usar perfeitamente, afetava a todos, desde pequenos insetos a lagartos e pássaros. Os cientistas ficaram assustados. Não encontrando nenhum inimigo natural no ecossistema da ilha, as formigas amarelas loucas se tornaram uma real ameaça e começaram a se multiplicar com velocidade cósmica. Nos últimos 10 anos, biólogos, junto com voluntários, buscaram maneiras de destruir as pragas perigosas, fazendo experiências com várias iscas. Não é relatado qual método exato foi eficaz, mas felizmente o resultado necessário foi alcançado. As formigas invasoras não ficaram no atol Johnston. Baratas sitiam a Espanha. Em 2018, pessoas em muitas regiões da Espanha foram vítimas da invasão mais aterrorizante que se pode imaginar. Os cientistas sabiam sobre tal invasão com antecedência. A primavera, incomumente úmida e quente de 2018, forçou as baratas a deixar seus antigos habitats e se mudarem para cidades em busca de alimento. O principal perigo de tal ataque é a ameaça de uma epidemia, porque as baratas são portadoras de doenças perigosas como a salmonela e a disenteria. No entanto, houve algumas surpresas durante a invasão. Grande parte das baratas encontradas nas casas era da América. Presumivelmente, esses grandes insetos conseguiram cruzar o oceano em navios. Esses insetos se produzem muito rapidamente e são extremamente resistentes a todos os tipos de influências. Grilos no Peru. Em 2017, a cidade peruana de Chiclayo experimentou uma verdadeira invasão de grilos.
Enxames de milhões deles apareceram em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles invadiram casas, escolas e instalações sociais. Como em muitos dos casos anteriores que mencionei antes, a causa da migração em massa desses insetos foi o calor e o aumento da umidade. Será que o aumento das temperaturas em escala global tornará essas invasões uma coisa comum? De qualquer forma, os moradores do Peru se recusaram a reconhecer esses ataques como os comuns. Nesse ínterim, a situação foi piorando. Em algumas localidades, a vida parou por completo enquanto os moradores aguardavam a chegada de socorro. Pode apostar, os grilos eram tão densos que literalmente formavam um tapete sobre a cidade. Havia um consolo. Os médicos explicaram que os insetos tenazes não transmitem doenças graves. Além disso, a ajuda logo chegou à cidade e fumigantes foram espalhados por toda parte. Bem, é isso. De quais animais você tem medo? Compartilhe suas respostas nos comentários. E muito obrigado por assistir.